Vamos, então, fechar os olhos e falar com Deus. Pastor, me está ouvindo? Estamos ouvindo bem. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai de amor, nesse momento estamos aqui, pastor e os meus irmãos, para pedir a presença do Santo Espírito. Por favor, Senhor, conceda nossos ouvidos para poder ouvir a tua palavra e reconhecer. Conceda a nossa boca, conceda nosso coração para receber o teu Santo Espírito. Fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Cleide. E nesse momento as palavras diretas, então, para o Daniel. E contigo, Daniel, que Deus te abençoe ao apresentar o tema sobre a saúde. É o penúltimo tema, então tenho certeza aí que Deus vai te usar. E, meus irmãos, a gente está aqui mais uma vez para estudar esse tema igualmente importante sobre a saúde. E vamos aprender o que Deus nos ensinou a respeito de como tratar, como cuidar do nosso corpo. E eu estou até um pouco triste, viu, pastor? Porque a gente já está no penúltimo estudo, né? Foi tão rápido, já semana que vem a gente apresenta o último tema, e aí a gente vai começar uma outra série, e aí talvez outro instrutor bíblico, né? Mas é uma satisfação muito grande estarmos aqui para estudar mais uma vez um tema bíblico. E eu agora vou compartilhar minha tela, acho que eu já estou autorizado, né, pastor? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E o tema hoje é exatamente cuidado com o corpo, nossa lição número 17. Bom, essa imagem representa a criação de Deus. Então, Deus criou todas as coisas, criou o nosso planeta, tudo que nele há, não é verdade? E, assim, é interessante, eu gosto muito desse tema, da criação, do tema criacionista, realmente, porque eu já comentei isso aqui, desde a minha adolescência, eu gostava de estudar coisas mais científicas, eu fui uma pessoa voltada para as ciências exatas, eu cheguei a cursar engenharia elétrica um período, concomitante com ciência da computação, mas aí o pessoal, acho que a maioria já sabe, aí eu abandonei minhas faculdades e após passar no concurso para o Exército, eu vim para o Exército e me tornei oficial das Forças Armadas. Mas essa temática sempre me trouxe, eu sempre gostei bastante, né? Eu lembro que eu li de Stephen Hawking, aquele livro O Universo numa Casca de Nós, eu era adolescente ainda, não entendi muita coisa, confesso, mas era um tema que eu gostava muito. E a gente é impregnado, já desde o início, a ter uma visão evolucionista. E aí, após
eu estudar a Bíblia, eu percebi que é muito mais racional a visão criacionista do que a própria evolucionista. Talvez alguém ache estranho, mas se a gente estudar com profundidade a Bíblia, nós vamos perceber isso. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador. Então, se existe um sistema gravitacional, se existe a teoria das cordas, a teoria da relatividade, tudo isso na ciência, existe alguém que regulou isso, alguém que criou e estabeleceu essas leis físicas, que é o próprio Deus. E ele criou a nós também, ali começando com Adão e Eva, e ele conhece exatamente tudo o que nós precisamos. E desde aquela época, nós já necessitávamos nos alimentar. Mesmo Adão e Eva, numa condição de perfeição, antes do pecado, antes da queda do homem, ali também ele tinha as orientações. Tanto é que a gente vê nessa passagem, Gênesis 1, 29, o que Deus estabeleceu como alimento para o ser humano. Diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, o propósito de Deus para a humanidade, para a sua criatura, o ser criado, o ser humano, que é a imagem e semelhança dele próprio, era que que nós nos alimentássemos ali por meio das ervas, dos vegetais. E Gênesis 2:9 diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus criou a árvore, né, como sendo boa para o alimento, os frutos dela, e ali tem duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha como é importante a questão da alimentação. Se a gente parar para pensar, como o inimigo fez Eva cair? Foi com o fruto daquela árvore que era proibida, mas ele era suculento, ele tinha um aspecto gostoso, né? Um aspecto apetitoso, digamos assim. Então, observa que a própria gula, né, esteve ali presente nesse momento. É interessante a gente notar também que quando Jesus foi tentado, não sei se vocês lembram, né? Mas naquele momento que Jesus está no deserto, e ele já estava 40 dias sem se alimentar, ele é tentado pelo inimigo, perguntando, se você realmente é filho de Deus, por que não transforma isso em pão? Então, olha que essa questão, ela tem essa nuance, esse viés também. E João 10:10 está escrito assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Deus é o Deus criador que nos criou e conhece todo o nosso funcionamento. E Ele quer transmitir vida para nós. E uma vida em abundância. E o contexto da nossa saúde, da nossa alimentação, de como cuidamos do nosso corpo, isso vai nos trazer essa vida em abundância que Deus quer que tenhamos. Então, a pergunta, o que Paulo ensinou sobre o cuidado com o nosso corpo? Nós sabemos que Paulo foi ali talvez o maior teólogo, né? Escritor da Bíblia. Ele, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele coloca assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que passagem interessante e profunda. A gente viu que Deus é o nosso Criador, Ele nos conhece profundamente, Ele que definiu todos os sistemas do nosso corpo, como costuma falar, né? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema límbico, etc. Ele sabe todo o nosso funcionamento. Mas Paulo aqui, ele vem e traz uma ideia ainda mais ampla, onde ele nos mostra
que nós mesmos, o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. Ou seja, é onde o Espírito Santo habita. E mais, esse corpo que nós temos, na verdade, nós não temos, nós usamos, porque o meu corpo não é meu, não, como está dito aqui, ó, não sois de vós mesmos, nós somos de Deus. Nossos corpos são de Deus. E aí, no verso 20, ainda coloca uma ênfase, uma profundidade um pouco maior. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, se nós temos esse corpo e temos a possibilidade da salvação, de ter esse corpo glorificado num futuro que eu penso não está muito distante, é porque nós fomos comprados por um preço altíssimo. E a gente já estudou sobre isso, que foi o sacrifício, a morte redentiva de Cristo por nós. Porque o salário do pecado é a morte. Nós, pecadores, merecíamos a morte. Mas um justo, sem pecado, teve que morrer para expiar o nosso pecado. E aí, imagine o preço que isso realmente não foi. O próprio Deus, na figura de Cristo, Filho de Deus Pai, sair do seu ambiente celestial, majestade total, assumir essa nossa condição humana, pequena, para morrer por nós. E a gente já estudou esse tema da salvação e da justificação, mas isso enfatiza como é importante, como o meu corpo é importante e como eu devo preservá-lo, porque ao preservá-lo, eu não estou sendo egoísta, eu não estou sendo... não é uma exaltação própria, nem um orgulho, nem uma ação egoísta. Pelo contrário, é uma forma de eu louvar e adorar a Deus ao cuidar do meu corpo. Aqui a gente tem uma imagem do santuário, do templo de Salomão, onde ali nós já conhecemos a questão do santuário. Foi Deus que falou para Moisés: constrói o santuário para que eu habite com vocês. E Paulo faz essa relação direta. Nosso corpo é o santuário, é onde Deus vai habitar em nós. E nós sabemos, lá em Atos 2, se não me engano, quando Deus é assunto aos céus e fez-se necessário para que o Paráclito, né, o Consolador, o Espírito Santo, estivesse conosco e com todos nós. O Espírito Santo ele não está delimitado geograficamente, como Jesus na condição de homem, né, que ele assumiu, ele estava delimitado geograficamente e temporalmente, não. O Espírito Santo ele está com todos nós, disponível para todos nós, e até a consumação dos séculos, a gente observa naquela passagem. Tá certo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu gostaria de interromper aqui a apresentação para abrir aqui para alguém queira, talvez, fazer uma colocação, acrescentar alguma coisa, ou até mesmo fazer uma pergunta. Se alguém quiser, pode abrir o seu áudio. Eu estou vendo aqui que o Ney está ali. Ney, seja bem-vindo. Eu não sei se é o Ney. Boa noite, meu irmão. Prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe você e sua família. Obrigado. Boa noite a todos. E participando aqui, vindo do nosso professor Daniel. Maravilha. Muito obrigado, Ney. Bom, já que não temos dúvidas, vamos prosseguir na nossa apresentação. Pois não, pastor? Vou aproveitar, Daniel, e já dizer que daqui, na semana que vem, está terminando a última lição, e eu já quero apresentar o novo orador, viu, Ney Robson? Oi, estou ouvindo. Então, já estou apresentando o novo orador do próximo estudo, viu? Se Deus quiser, viu? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom, meus irmãos. Vou continuar essa apresentação. Ela é até relativamente curta. A gente vai passar para uma segunda fase agora, que é um resumo de o que Deus proporcionou ou nos ensinou para que cuidássemos do nosso corpo. O que Ele disponibilizou para nós, para que nós cuidássemos do nosso corpo? A gente costuma chamar de os 8 remédios naturais.
um detalhe importante, eu vou até tirar aqui o compartilhamento de novo, é que existem vários estudos que mostram pesquisas, né, com dados estatísticos que mostram que os adventistas que têm essa preocupação maior com o templo do Espírito Santo, que somos nós, existe aí uma longevidade maior. Na cidade de Loma Linda, se não me engano, inclusive, e aí o pastor talvez me corrija, o Ney também, que tem bastante experiência já, a expectativa de vida lá dos adventistas ela é 5 anos maior do que a média nacional. E aí, por que isso acontece? Porque justamente são pessoas que buscam fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós cuidemos do nosso corpo. E ele dá diretrizes ao longo da Bíblia de como devemos cuidar do nosso corpo. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Em 1 Coríntios, capítulo 10, nós temos o seguinte, no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a vontade dele. Então, ao comermos, ao bebermos, ou qualquer outra coisa, não está restrito a como comer e beber, mas tudo que fizermos seja para a honra e glória do nosso Deus. Então, quando a gente vai... Qualquer coisa que vamos fazer, por exemplo, eu ligo a TV e vai começar um filme qualquer, não sei. E aí, uma boa pergunta é, aquele filme que eu vou assistir, ele vai ser para a glória de Deus? De alguma maneira? Ele vai me acrescentar? Eu gosto muito também de Filipenses 4:8, que fala ali de maneira geral, né? Se aquilo é bom, é agradável, eu não lembro agora os adjetivos exatamente, mas se vai trazer algo de bom, que sua mente se ocupe daquelas coisas. E aí, Deus ele tem essa orientação geral. Então, devemos, o que comer, o que bebemos, ou qualquer coisa que vamos fazer, que seja para a glória de Deus. E a nossa alimentação, ela é fundamental. Qual que é o propósito de Deus em relação a como nos alimentarmos, como cuidarmos do nosso corpo? É interessante que algumas pessoas, e eu gostaria até de tirar aqui novamente o compartilhamento, principalmente aquelas pessoas que estão ali nos preparativos para se batizar, tomando os estudos, muitas vezes não compreendem algumas coisas, e uma delas é com relação à bebida alcoólica. Então, e eu vi, até recentemente, eu tenho tratado desse tema com uma pessoa que eu estou discipulando, e surgem ali algumas dúvidas, e eu fazendo uma rápida pesquisa ali no próprio YouTube, o que outros pastores e outras denominações falam a respeito desse tema. E aí, para uma pessoa que não está calcada na Bíblia, ela é convencida de maneira muito fácil de que usar, por exemplo, bebida alcoólica com moderação está permitido de acordo com a Bíblia. Então, aquele teólogo ou aquela pessoa, muitas vezes com sinceridade no coração, a intenção não é ir contra a Bíblia, mas tem uma interpretação não adequada. E aí isso é interessante, porque traz algumas passagens, e aí aquela velha contexto de interpretação bíblica, nós temos que levar em consideração o texto em si, com as suas nuances da língua original, nós temos que levar em consideração o momento histórico, a conjuntura, enfim, tudo isso que nos ajuda para fazer a interpretação bíblica correta. E, lógico, a base de tudo é o Espírito Santo nos dando entendimento para isso. Mas, assim, uma coisa muito comum, eu vi um vídeo aqui recente, que o pastor fala lá, mas veja, na ceia Jesus, ele tomou vinho, no casamento, o primeiro milagre que Jesus faz foi com relação ali no casamento, quando ele transforma água em vinho. Mas tem o seguinte, eu vou falar de maneira bem resumida, até porque esse não é o tema
específico do estudo de hoje, embora esteja circunscrito nele. No original da Bíblia, nós temos 3 termos, vocábulos diferentes para se referir ao vinho. Ao que está escrito na Bíblia hoje, após as traduções, está lá escrito vinho. Aí, numa determinada passagem, por exemplo, lá no milagre que Jesus faz ali, transformar água em vinho, está escrito vinho. Quando fala de Noé, quando Noé toma o vinho lá e se embebeda, também está escrito vinho. Mas quando você vai para o original, são palavras diferentes, porque elas têm significados diferentes. Existia o que traduzia-se por vinho. Aí eu não lembro aqui a palavra do original, eu nem sei pronunciá-la, mas um significa o puro suco da uva, que foi o vinho que Jesus transformou em suco de uva. Assim também, o vinho da Santa Ceia não era um vinho alcoólico, era o suco da uva. Porém, o que Noé tomou, o que Ló também, tem a passagem bíblica que ele se embriaga ali também, e as outras passagens, que aí são mais diretas em falar que a bebida realmente faz mal, tem algumas passagens que direcionam isso, é outro termo que significa o vinho também, né, o suco da uva, porém fermentado, envelhecido, já com teu alcoólico, o que, obviamente, tem os seus efeitos fisiológicos ali na pessoa, que não é autorizado por Deus. Então, essas diferenças nós temos que considerar, tá? Em relação ao consumo de bebida alcoólica. Bom, continuando a nossa apresentação, Provérbios 21, 1 Coríntios 3, 16 a 7, a gente vai responder a seguinte pergunta: por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o corpo? E aqui está, Provérbios 20, eu já até direcionamos nesse sentido. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. 1 Coríntios continua. Observa, está lá, no Antigo Testamento, o que falava? No Novo Testamento mudou? Não mudou. Verso 16, 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Reforçando nós como o Espírito, como o templo do Espírito Santo. Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meus queridos, eu queria fazer aqui um comentário um pouco mais profundo. O seguinte, viram que a passagem diz que se nós destruirmos o nosso corpo, Deus pode vir a nos destruir. E como nós podemos destruir nosso corpo? Fazendo uso de qualquer coisa que nos agrida. Então, porque assim, algumas pessoas às vezes perguntam, beber um pouco de vinho ou bebida alcoólica é pecado? A Bíblia não diz de maneira tácita ali ou literal. Assim como não vai estar escrito usar cocaína é pecado. Na Bíblia não vai estar escrito isso. Pessoas que usam esse argumento, a gente pode até perguntar, tá? A Bíblia não está dizendo que beber um pouco de bebida alcoólica é pecado, mas também não está dizendo que usar cocaína um pouquinho é pecado. Ou que qualquer outra coisa que a gente sabe que é errado é pecado. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de aplicação eterna. Então, ela traz os ensinamentos dela dentro daquele contexto que as coisas aconteciam, até porque Deus, eu já citei essa ilustração. Se eu vou falar com uma criança de 3 anos de idade, via de regra, eu vou me acocorar, ficar na altura dela e vou falar até de uma maneira meio bobinha para se assemelhar à maneira com que ela fala, de maneira que ela entenda. Então, Deus, ele faz isso também. Ele sai da sua condição onipotente, digamos assim, ou muito superior à nossa, e ele se rebaixa à nossa condição, tanto é que ele usou os profetas, pessoas também pecadoras, para redigir e escrever a Bíblia, na linguagem que os homens pudessem entender. E ali,
ele traz dentro do contexto. Então, não adiantava, por exemplo, ele falar de cocaína se, no contexto da época, essa substância nem existia. Mas a aplicação, ela é eterna. Então, e esse texto que a gente acabou de ler, e eu vou até compartilhar aqui de novo, para eu não fugir à literalidade da palavra, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se eu uso qualquer coisa que vai contribuir com a destruição do santuário, que é meu corpo, e Deus vai, em consequência disso, vai causar um castigo de própria destruição, logicamente, essa ação é pecaminosa, porque Deus ele não tem prazer, ele não tem interesse vou passar para você, Ney. Ele não tem interesse de fazer nada de mal, digamos assim, com qualquer dos seus filhos, pelo contrário, mas ele precisa ser justo e acabar com o pecado. E só para finalizar esse raciocínio, quando é dito em Apocalipse que serão lançados no lago de fogo, tanto Satanás quanto seus anjos e algumas pessoas, não é porque ele quer fazer isso, mas é porque Satanás, ele é a fonte do pecado. Deus, ele vai destruir o pecado. E aquele que estiver aderido, agarrado ao pecado e não tiver força para se soltar e receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação, ele também será destruído. Então, por uma inferência lógica, através desse verso 17, a gente percebe que sim, o consumo de qualquer coisa que nos faz mal é pecado. Ney? A passagem que você leu anteriormente, por si só, ela já demonstra a preocupação de Deus e abre a nossa mente no sentido de que tudo que nós comemos e tudo que nós bebemos deve ser para a glória de Deus. Então, ali, se a gente sabe que o vinho, ali também fala, o vinho fermentado é escarnecedor, traz vergonha. Inclusive, na minha vida, eu passei por isso. Meu pai, ele, antes de entrar para a Marinha, ele era normal, depois que ele entrou, isso depois. Ele passou a beber, isso trouxe muito mal para a nossa família, entendeu? Ele chegou até a ser, assim, considerado por mim um palhaço, porque ele fazia graça quando ele estava bêbado, enfim, ele saía do seu ponto normal, né, da sua posição normal. Então, a passagem por si só é muito clara. Olha, o que você comer e o que você beber tem que ser para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque o corpo que nós temos não é nosso, é dele. A vida que nós temos não é nossa, é dele. Ou seja, tudo que nós somos é dele. E nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, tudo nós vamos dar conta a Deus. Então, essa passagem por si só é muito objetiva, né? E uma outra coisa que eu queria colocar aqui também é que, para nós que somos cristãos, a gente até entende que a parte da bebida é muito mais fácil da gente colocar de lado. Agora, a nossa alimentação ela deve ser muito bem cuidada. Eu estou dizendo isso porque eu tenho feito algumas mudanças de hábitos alimentares na minha vida, isso tem surtido um efeito rápido demais. Eu não sou vegetariano, também não posso me achar um carnívoro, mas eu estou começando a fazer certas mudanças, como eu disse anteriormente. Mas existe um livro de Ellen White que se chama Conselhos sobre Regime Alimentar, que eu acho que todo adventista deveria ter. E eu quero fazer aqui também um comentário. Ellen White, ela não foi levantada para assembleano, não foi levantada para católico, não foi levantada para a Universal do Reino de Deus. Ellen White foi levantada para o povo adventista do sétimo dia. E devemos, então, lançar mão dos seus escritos, porque eles abrem a nossa visão. Por exemplo, tem um artigo, né, um escrito de Ellen White no Conselho sobre Regime Alimentar, que fala, por exemplo, de um doce que é muito conhecido pelo brasileiro, por exemplo, e muito consumido no meio evangélico, mais precisamente entre os adventistas, que é o pudim de leite. O pudim de leite é um verdadeiro veneno, porque é uma combinação do açúcar com leite e o ovo. Isso é um tremendo... inclusive, o Lucas comentou isso ontem também, eu já sabia disso, mas é um verdadeiro veneno para a nossa vida.
exige muito do organismo, exige muito do sangue que está no nosso cérebro para poder sair e fazer a digestão, e é justamente aqui, no nosso cérebro, onde o inimigo quer atuar, porque é o nosso quartel-general. Nosso quartel-general é o cérebro, né? Deus usa o cérebro para controlar o corpo. O diabo faz diferente, ele usa o corpo para poder controlar a mente. Então, é muito importante que nós, essa aula que o Daniel está trazendo para a gente, para nós, seja revertida diretamente também para a parte alimentar. Isso sem falar nos refrigerantes e tudo mais, que a gente pode deixar com o tempo e tal. Deus pode nos ajudar em todos os sentidos. Obrigado aí. Desculpa aí me alongar. Excelente, Ney. Muito obrigado pela contribuição. É excepcional. E, de fato, a gente estudou, Ney, sobre o dom de profecia, e a gente viu que Ellen White passa em todos os crivos de uma profetisa verdadeira. É interessante, assim, eu vou até fazer aqui um adendo, a gente ainda tem tempo, porque, assim, essa questão de Ellen White, muitas pessoas têm uma certa resistência, mas não sei se vocês recordam, né? A Bíblia mostra que os discípulos de Jesus, na época, muitas pessoas não percebiam. Chamavam os discípulos de Jesus, as pessoas que acompanhavam Jesus, a seita dos nazarenos. Então, observa. E hoje em dia, muitas vezes, pessoas que desconhecem as crenças fundamentais do adventismo, que não são baseadas, repito, nenhuma crença é baseada em livro de Ellen White ou passagem, nada disso. São todas calcadas na Bíblia. E muitas vezes a gente é chamado, né, a igreja adventista é chamada de seita. Mas aí eu recordo, naquela época, Jesus e as doutrinas que Jesus estava trazendo, que na verdade não tinha mudança do Antigo Testamento, era uma, digamos assim, uma correção de rumos. Porque o que se tinha, Deus passou para Moisés, a Torá, o Pentateuco, né, a lei e os profetas, aquilo se mantém, à exceção, obviamente, das profecias que se cumpriram com a própria morte de Jesus Cristo. Então, as leis cerimoniais, as leis civis, elas tiveram, sim, seu fim quando Cristo morre na cruz. E isso é muito bem nítido. Ao passo que as outras, a gente estudou sobre as leis, tanto essas leis que a gente está vendo agora, as leis de saúde, como a lei moral, os 10 mandamentos e os estatutos gerais, digamos assim, de Deus, são de aplicação e de emprego eternos. E o Ney colocou muito bem, Ney, porque o nosso cérebro, nós nos comunicamos com Deus. Através de quê? Não é do meu braço, não é do meu estômago, nem do meu coração. É o nosso cérebro, e ele precisa estar bem abastecido. E para isso, nós temos que... vou até falar que eu sou educador físico também, mas de maneira bem simples, nós não podemos prejudicar o fluxo sanguíneo para o cérebro, para que ele tenha todos os nutrientes e, sim, possa fazer esse link, a nossa antena, a nossa comunicação com Deus, assim como o celular tem uma antena, embora hoje em dia a antena não tem mais aparecendo no celular, né? Igual não tem na gente, o cérebro está aqui dentro e a antena do celular está ali e a gente se comunica com Deus através dele. Muito bom. Então, dando prosseguimento, vou compartilhar novamente a tela. E aqui nós temos, né? A Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas, acho que ficou bem claro. Qualquer substância tóxica, o açúcar ele é uma substância altamente cancerígena, enfim, uma série de substâncias que fazem mal. O excesso de óleos, de lipídios, né? Então, tudo isso é até interessante, só para citar um exemplo, eu vi até recentemente, o Cid Moreira, ele se baseou no... Como é o nome do livro, Ney? Repete aí para mim, por favor. De Ellen White, do regime alimentar? Conselhos, né? Conselhos sobre regime alimentar. Conselhos sobre regime alimentar. Ele usou esse livro aí, foi uma das bases, desde quando ele tinha uns 30 e poucos anos de idade, já faz muitos anos, década de 60, se não me engano, ele utilizou aquilo ali como base para direcionar a sua alimentação. E, em consequência disso, eu acho que ele está vivo até hoje, inclusive. Ele está vivo, ele mora numa... tipo um sítio, inclusive... E ele próprio produz a alimentação lá. O Dr. Milton Saldanha Afonso também mora. É um sítio onde moram alguns pastores também, jubilados e tal.
Eu vi isso numa última reportagem que foi feita. Ele mora nesse mesmo lugar, e o doutor Milton Saldanha Afonso também, dono da Golden Cross. Sim, muito interessante. Inclusive, né, eu vi uma reportagem sobre isso também. Boa parte da produção dos alimentos é feita lá mesmo, sem agrotóxicos, ou seja, buscando uma alimentação mais natural. Por quê? Porque Deus assim ensinou. Tá certo? Uma coisa que também deve ficar claro, Daniel, é que o porquê que Deus quer uma alimentação saudável. Porque a alimentação saudável ela também está intrinsecamente ligada ao nosso desenvolvimento intelectual. Deus quer filhos e filhas desenvolvidos intelectualmente justamente para fazer aquilo que o povo de Israel tinha que fazer com os filisteus, amorreus, jebuseus, e não fez, que foi dar o exemplo. Ao invés deles influenciarem, eles foram influenciados. Influenciados até também da forma como eles comiam, da forma como eles bebiam. É para ter sido feito o inverso. Mas, por exemplo, se a gente hoje você, Daniel, que começou agora, mas a gente vê o seu desenvolvimento intelectual. Deus já te dotou de capacidade intelectual, verbalização fácil das suas ideias. Imagina você seguindo os preceitos de Deus, o que ele pode ainda fazer de benefício na sua vida, de forma que você alcance outras pessoas. O objetivo de Deus é que nós sejamos um exemplo para que outros venham e aceitem também. Tem gente que se converte por causa da sua maneira de se alimentar. Você só come legumes e tudo mais. Mas isso faz bem, dali você já emenda, né? Você já prega para a pessoa. Então, é muito importante nós entendermos que a alimentação está ligada ao nosso intelecto, ao nosso desenvolvimento intelectual, ao conhecimento, à sabedoria. Perfeito, Ney. Deixa eu só colocar aqui na tomada para não descarregar o computador. Mas você falando aí, Ney, me fez lembrar. Hoje de manhã eu estive no treinamento da Novo Tempo, né? Eu estou me envolvendo aqui com as atividades da Novo Tempo. E aí quadruplicou o número de pedidos de estudos e tal no site, no WhatsApp da Novo Tempo. E sabe qual é o estudo mais pedido? Aí tem lá, são vários tipos de estudo. O estudo que tem sido mais pedido é o estudo sobre saúde. As pessoas estão entendendo e carecendo disso. E isso é o start, é o pontapé inicial, porque essa pessoa, quando estuda sobre os 8 remédios naturais que nós vamos ver aqui, ato contínuo, ela percebe, e aí, logicamente, o estudo é também mostrando que tudo isso provém de Deus, nosso corpo, né, não é nosso, é de Deus, tudo isso que a gente já comentou, e aí ela fica mais predisposta a aceitar os demais estudos bíblicos, e assim é conduzida aos pés de Cristo, porque esse é o grande objetivo final, tá certo? Então, continuando aqui a apresentação, a gente já vai se encaminhar para o fim. Jesus, ele tem um desejo para cada um dos filhos. Em Êxodo 15, no verso 26, nós temos o seguinte, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não são só os 10 mandamentos, é guardar todas as orientações, os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Meus irmãos, se cuidarmos do nosso corpo conforme Deus nos orienta, não virá enfermidade sobre nós. A gente está vivenciando esse momento de pandemia que a hipótese mais provável vem fruto exatamente do consumo de animais imundos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente. A 3 João fala, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Os 8 remédios naturais. Então, quando a gente vê de uma maneira mais integral e global a Bíblia e a vontade de Deus para nós, a gente percebe que ele nos deixou 8 remédios naturais. Meus amigos, eu já vi vários testemunhos. As pessoas que adotam essas orientações, essas 8 orientações, têm a sua vida transformada. Assim como o Ney acabou de falar também, que tem percebido de uma maneira muito rápida mudanças na sua vida, porque ele está buscando um estilo de vida mais saudável, de acordo com as orientações de Deus. Bom,
Primeiro remédio, luz solar. Meus amigos, eu vou até fazer sempre esse paralelo com a pandemia. A gente precisa da tal da vitamina D, ou ativá-la. Na verdade, ela já existe no nosso corpo e, através da luz solar, nós conseguimos ativá-la e, dessa maneira, ela ser utilizada para uma série de coisas, dentre as quais, e aí eu ressalto aqui para as mulheres que costumam ter osteopenia e com um pouco mais de idade avançada, osteoporose, ela é fundamental para a fixação do cálcio nas estruturas que necessitam de cálcio. Cabelos, ossos, unhas, isso é fundamental. E muitas vezes a gente não pega sol. E aí precisa pegar o sol mesmo, sol na pele. Tá? Deus nos deixou o sol com essa finalidade também. Precisamos de água, e água pura. É incrível que tem gente que fala assim, eu não bebo. Não, não bebo água. Toma o café da manhã e bebe líquido, né? Ali com alguma coisa. Ou bebe um suco, mas não bebe água. Meus irmãos, Deus deixou a água para realmente, para nosso bem-estar, para nossa saúde. Devemos beber, fala-se, em média, 2 litros. Isso até varia de pessoa para pessoa, estatura, peso, nível de atividade física ao longo do dia, mas temos que nos hidratar. Deus deixou essa bênção também para que nosso corpo funcione, os hormônios, tudo precisa de água. Nosso corpo, em média, quando somos bebês, ele tem 85% de água. E quando já somos mais idosos, nosso corpo ele é feito ali com 70 e pouquinho o percentual de água no nosso corpo. Porque a célula, o citoplasma, né, da célula, aquela parte entre a membrana e o núcleo, ali é um meio aquoso. Então, a água ela é fundamental. Nada no nosso corpo vai funcionar bem sem a água. Bom, também a necessidade de ar puro, e a gente tem visto muito, né, em que pese algumas pessoas orientaram que na pandemia era para se isolar dentro de casa, mas os estudos já mostraram que é muito importante a gente pegar sol, se colocar num ambiente de ar puro. É totalmente inconcebível bloquear a praia. É lógico que muitas pessoas ali realmente aglomeradas não convém, mas um ambiente aberto, como uma praia, eu moro aqui em Salvador, é um vento maravilhoso e é um ar puro, né? Isso é fundamental também, é um dos remédios que Deus deixou para nós usufruirmos. Prática de exercício físico. Ainda em junho, eu vi uma reportagem, né, que mostrou que a prática do exercício físico tem uma série de benefícios, inclusive produz hormônios que dão a sensação de bem-estar, de prazer, a ocitocina, dopamina, dentre outras minas, né? Mas especificamente desenvolve um hormônio que ele inibe a ação viral da Covid-19. Meus amigos, nós não é o ideal ficar enclausurado dentro de casa, sem pegar sol, sem fazer atividade física, em um ar fechado. Então, Ellen White tem também orientações que de manhã devemos abrir nossas janelas, abrir a casa, deixar o vento circular e devemos praticar exercício físico também. A alimentação adequada, a gente já comentou sobre isso, é muito importante que façamos, de preferência, a alimentação edênica, com base nos vegetais. Deus autorizou o consumo de carne? Sim, autorizou. Mas nós temos a indicação bíblica de que o consumo estrito dos vegetais é a melhor alimentação. Aí alguém pergunta assim, não, mas se eu não comer carne, de onde eu vou tirar proteína? Meus irmãos, tem tantos vegetais que possuem proteína, inclusive algumas pessoas que até conhecem um pouquinho, mas falam, não, mas os vegetais é difícil de encontrar os aminoácidos, né? A proteína ela é uma não sei se o termo correto seria molécula, mas ela é feita de aminoácidos. E aí existem uma certa dezena de aminoácidos e existem os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais é o que o nosso próprio corpo produz. Por exemplo, eu posso comer alguns alimentos que não têm a proteína, mas o meu corpo pega aqueles nutrientes e consegue sintetizar a proteína que eu preciso. Mas nem todos os aminoácidos
nós conseguimos produzir. E aí esses são os ditos essenciais que nós precisamos ingerir. E eles estão presentes nas carnes. E em menor, não tão fácil de se achar nos vegetais. Porém, em alguns vegetais temos sim os aminoácidos essenciais, como por exemplo a soja, a lentilha, o grão de bico, etc. Tem proteína, tem aminoácido. Então podemos sim adotar uma alimentação não cárnea, e isso vai estar mais direcionado à vontade de Deus. O Cid Moreira, que eu citei, ele é vegetariano desde a década de 60, por exemplo. Tá certo? Repouso, muito importante. Se nós fizéssemos o que os antigos falavam, né? Dormir com as galinhas. E aqui está sendo um desafio para mim. Eu preciso dormir mais cedo, porque o ideal é que durmamos cedo e acordemos também cedo. Não é isso? Descansar. Certos hormônios, certas coisas só são produzidas quando estamos no repouso. Tá certo? E temos também a temperança. A temperança, eu gostei de uma frase que o pastor Arilton usa, que ele fala assim: temperança é usar com parcimônia o que nos faz bem e eliminar tudo que nos faz mal. Isso é temperança. Porque até uma coisa que nos faz bem, se usarmos em excesso, ela acaba prejudicando. Agora, uma coisa que nos faz mal, ela sempre vai fazer mal, até quando usamos um pouquinho. Teve um estudo recente, o pastor e jornalista Michelson Borges, ele até publicou na revista Vida e Saúde, ele é um dos editores, que um estudo comprovou que qualquer quantia de álcool, qualquer dosagem de álcool no organismo faz mal. O álcool não faz bem em situação nenhuma para o nosso organismo. Mas tomar uma taça de vinho faz bem para o coração. Não é o vinho, não é o álcool que faz bem. São propriedades que vêm da uva. Então, em vez de tomar uma taça de vinho, tome uma taça de uva, de suco de uva puro, de preferência. Por exemplo, aqueles sucos integrais que eu gosto de tomar, e tem aquele suco de uva da Superbom, que é fenomenal. E, por fim, confiança em Deus. Nos colocar à disposição de Deus para que tudo isso a gente consiga compreender e aplicar na nossa vida. Nós não podemos parar o tempo. Ele vai avançar. E o que nós vamos fazer no tempo que nós temos? Como vamos cuidar do nosso corpo? E o apelo que fica é o seguinte: você reconhece que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Perceberam isso? Que a Bíblia nos mostra isso? Você entende que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você quer, pela graça de Deus, viver de acordo com os princípios de saúde? De acordo com a palavra de Deus? Meus amigos, se você quer fazer isso, põe em prática agora. E como a gente viu aqui nesse slide, confie em Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Pastor, da mensagem era isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, então, Daniel, por falar assunto tão importante sobre a saúde. E até quero destacar a vocês uma coisa que eu não quis interromper ali, gostei das participações do Ney, de outros, mas uma questão interessante é que ser vegetariano não quer dizer que você já está superior a ninguém, ou melhor num regime alimentar. Eu nunca comi carne na minha vida, mas eu ainda preciso, como um dos remédios foi a temperança, eu preciso comer, como o Daniel mencionou, o que é bom com parcimônia. Eu queria ouvir vocês. Alguém aqui quer colocar alguma pergunta? E até mesmo pergunte para o Daniel, aproveite, né, Daniel? Alguém tem aí alguma questão que queira destacar, ou até mesmo contar algo que você mesmo esteja vivenciando? Pois não, irmã Cleide, pode abrir seu microfone. Muito obrigada, Daniel, pela sua mensagem. Eu, pastor, não como carne há 7 anos, quase 8 anos, mas eu não consigo
não consigo, de jeito nenhum, tomar leite, não deixar de tomar o leite de manhã. Então, para mim é difícil deixar o leite, deixar o queijo, o iogurte. Então, para mim, já tentei várias vezes tomar leite de soia, de amêndoa. Aqui tem vários, aqui na Itália tem muitos, tem variedades. Mas, pastor, eu não consigo. Então, hoje, vendo Daniel falando essas coisas para mim, eu tenho que tomar uma decisão. É uma decisão que temos que fazer, não é o nosso gosto. Eu entendo que Deus não dá o meu gosto, é o gosto que faz bem para a gente. Então, se a gente continua batendo nessa tecla porque faz bem para a gente, porque a gente gosta, não está certo. Então, obrigada, Daniel, porque tem que tomar consciência, devemos tomar consciência que é para o nosso bem, para a nossa saúde, porque depois amanhã, na nossa velhice, estamos doentes, de cama, ou então morremos mais cedo. Se nós nos aproveitamos agora com nossa saúde, seguramente vamos viver mais um pouquinho a mais, mas com qualidade. Viver um pouquinho a mais em cima da cama, não. Vamos viver um pouquinho com qualidade. Obrigada, Daniel, da verdade. Obrigada, pastor. Excelente, Cleide. Eu fico muito feliz de ouvir esse pequeno testemunho seu. Eu passo por essa dificuldade também e eu adoro os laticínios. E aí, uma dica, né? Eu tenho evoluído. Assim, aquele confiança em Deus, é nos colocarmos realmente, orar e pedir para que Deus nos guie. Mas eu tenho conseguido, às vezes eu passo 3, 4 dias sem tomar nada de leite. E aí depois, enfim, às vezes aí dá aquela vontade, aí eu tomo. Mas eu reduzi bastante o leite, eu estou conseguindo reduzir aqui em casa. Meus filhos tomavam muito leite também. E aí a gente leu no tema do ID hoje como os pais e a mãe, principalmente, é tão importante para influenciar os filhos. E eu e minha esposa está aqui, a Vanessa, muito bom tê-la aqui conosco. E a gente tomava muito leite, né? Laticínio, até mesmo depois de adventista, a gente tomou café descafeinado, a cevada e com leite. E aí eu até fiquei feliz que minha filha de 13 anos falou assim, pai, eu estou há 3 dias sem tomar leite. Falei, muito bem, filha. Maravilha. E aqui é pizza, porque... né, Daniel? Aqui é pizza. Aqui, quando você sai com os amigos, é pizza, pizza, pizza. E na pizza tem a mussarela, tem tudo que não presta na pizza. Então... Eita, Cleide, aí você tocou em outro ponto. Eu sou fascinado por massas. E aí também tem sido outro desafio, mas eu tenho conseguido pequenas vitórias e estamos evoluindo. Amém. Amém. E é isso, Cleide. Muito obrigado por tua participação. Daniel, e vamos nos colocar nas mãos de Deus, que Ele vai nos dar esse direcionamento. Muito bom. Obrigado. E eu quero só dizer a vocês que sem o Espírito Santo, os nossos gostos não serão santificados. Tá? Então, vamos continuar clamando. Se tem alguém aqui no grupo que não está numa dupla de oração, me chame no particular, vamos te ajudar a ter essa dupla de oração. Queria até perguntar aqui, por gentileza, se tem alguém. Até, Ângela, você se apresentou da outra vez, mas me perdoe perguntar de novo. Você esteve já conosco, me perdoe. Mas você Sim. está onde mesmo agora? Então, eu estou em Santo André. São Paulo, São Paulo, isso, Santo André. Tá certo, Ângela. Que Deus te abençoe mesmo. Você tem dupla Amém. de oração? Não, não tenho. Olha, então já tem meu WhatsApp para me dar um contato para a gente... Eu acho que no grupo deve ter seu WhatsApp, mas também deve ter muita gente, mas eu posso passar meu contato. Passa sim, passa lá no grupo, então, para mim, no meu particular, você vai achar, e a gente vai te ajudar a ter uma dupla, porque, queridos, obrigado, Ângela, com a oração, clamando, pedindo o Espírito Santo, as mudanças, as necessidades que nós vamos fazer, o crescimento, cada dia melhorar, que é chamado santificação. Obrigado, Daniel. Contigo as considerações finais e a oração final também. Posso só fazer uma pergunta também a respeito da alimentação? É porque eu sou iniciante na Adventista. Sim. Durante muito tempo, eu fui convertida ao islamismo. E agora eu saí. E eu estou frequentando a Adventista. E tem uma coisa que eu tenho dúvidas, que é a respeito da carne em relação à alimentação. Tem algum tipo de proibição? Eu sei que a carne de porco é proibida.
mas ou tem algum tipo de ordem de preferência ou que se deva ser evitada em termos de carne de boi, carne de frango, carne de peixe? Ângela, o senhor quer responder, pastor? Não, pode falar, meu professor. Poxa. Ângela, desculpa, agora eu achei você diferente aqui na imagem, agora que eu lembrei, a Ângela foi que eu convidei, pastor, que esteve aqui na igreja de Amaralina, e ela é de São Paulo, estava aqui visitando. Muito bem-vinda, Ângela. Obrigada. Tá? Sim, Ângela, a Bíblia ela deixa muito clara a distinção dos alimentos impuros, tá? E quando Deus ele estabeleceu isso, não foi por uma simples, digamos assim, um cerimonial ou algo direcionado para ele, mas é para nós, porque Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou os animais e tem suas finalidades. E com o pecado, muita coisa também se modificou. Então, Deus sabe, a Bíblia é o manual do ser humano, como a gente falou lá no estudo 1. Se eu quero saber como o ser humano funciona, como eu devo cuidar dele, assim como quando eu compro um celular e eu vejo ali o manual, ele manda eu dar uma carga inicial, por exemplo, de tantas horas. Antigamente tinha isso, né? Acho que nem tem mais. Você comprava o aparelho, você colocava no carregador, tipo, 12 horas, para depois usar. Como eu descobri isso? Porque está escrito lá no manual, dizendo que era assim. E a Bíblia, ela nos dá esse direcionamento. E se você for em Levítico, no capítulo 11, ele vai fazer essa distinção dos animais que podem ser para consumo humano e dos animais que não podem, tá? Em alguns outros trechos da Bíblia também tem, mas ali, principalmente Levítico 11, está discriminado o consumo, o que nós podemos consumir ou não. Em síntese, só para já te dar alguma informação, especificamente você falou sobre frango, porco, boi. O porco não pode, está bem descrito lá, de acordo com as características do animal que não rumina, unha fendida. Você lê depois lá, vai entender melhor. E o peixe, os peixes de escama podem, o peixe de couro não. Aí por que isso? Só porque Deus escolheu um animal sim e outro não? Não é isso. É porque esses animais que estão ditos como impuros, é porque são impuros fisicamente. Eles podem trazer substâncias que nos trazem mal. E a gente sabe, eu comentei, eu não sei se você estava aqui já na sala, essa pandemia que a gente está vivenciando, um vírus que se originou lá na China, a hipótese mais aceita, digamos assim, é que foi fruto lá daqueles mercados chineses onde se faz o consumo de muitos alimentos inadequados, morcegos, sapos e outras coisas desse gênero aí. Então, a Bíblia, sim, Ângela, ela vai discriminar direitinho o que pode e o que não pode. E essa aplicação, esse ensino, ele não teve não passou, não teve um término. É uma aplicação contínua com relação à nossa saúde. Tá bom? Daniel, eu queria só comentar também com a Ângela uma questão. Sabe, Ângela, esse livro que foi citado hoje pelo irmão Noé Robson, Conselhos sobre o Regime Alimentar, ali também tem orientações dizendo que quanto mais chegássemos ao final da história desse mundo de pecado, nós teríamos animais doentes. Então, até mesmo hoje, os bois, frangos, criados em confinamento, com hormônios, etc. Ou seja, eles já não estariam mais saudáveis. E, por isso, você vai encontrar também conselhos de que o vegetarianismo, o mais natural possível, como lá no plano original, melhor será para a nossa saúde também. Espero ter contribuído também. Queridos, com o Daniel, então, a oração final, que Deus te abençoe. E olha, a Maria está dizendo que também não tem dupla, viu, Ângela? Quem sabe Maria e você, não é? É bom ter alguém, tá bom, Maria? Você, se não estiver no grupo ID, Maria, eu estou digitando aqui o meu telefone, tá? E então me faça contato no WhatsApp que nós vamos ajudar, tá bom? Deus abençoe você. Está aí o meu contato do WhatsApp. Que Deus abençoe, então, a todos. Contigo, Daniel, oração final. Maravilha, pastor.
Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, louvado, bendito e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Tu que és o Criador, como a gente viu no primeiro slide, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, é o nosso Criador. E tudo que o Senhor colocou ali está à nossa disposição, Pai. E mais do que isso, Senhor, o Senhor, além de nos dar o nosso corpo, o Senhor se fez carne, habitou aqui na terra por meio de Cristo e teve a morte, Pai, para nos redimir, retirar o pecado do mundo. E dessa maneira, esse corpo que nós temos, que não é nosso, é do Senhor, nós podemos tê-lo perpetuamente, ao sermos glorificados, ao sermos assuntos aos céus, quando Cristo voltar, Pai. E é esse o nosso objetivo, que o Teu Santo Espírito habite em nós e nos dirija, e nos molde, e nos faça entender qual é o Teu propósito, qual é o que o Senhor deseja para nós, quais são as coisas que o Senhor quer que façamos e como devemos agir e ser aqui na terra, Pai. Então, muito obrigado por tudo isso e peço, Senhor, que abençoe a cada uma das pessoas aqui presentes nesta sala, seus familiares, seus amigos, Pai, e nos dá, Senhor, a paz que excede todo o entendimento e que provém de Ti. Eu peço e agradeço, e é no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, gente. Daniel, Abençoe a todos. Antes de abrir os áudios, eu queria deixar um recado, mesmo sendo o penúltimo e no domingo que vem o último, você pode acessar no canal ID, tá certo? id_PR de pastor, Edson Loura. Você entra lá e você tem os outros estudos, desde o número 1, que ficaram gravados no canal. Compartilhe para os seus amigos também, que Deus abençoe a todos.